Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PPS, que apoia a aliança PSB e Rede Sustentabilidade, vai receber o programa de governo da candidatura Eduardo Campos até o final desse mês. E para falar sobre o vigor do apoio do PPS à aliança PSB-Rede, hoje recebemos o presidente do PPS no estado de São Paulo, Davi Zaia, que também é secretário estadual de Gestão Pública no governo Geraldo Alckmin. Secretário, obrigada por estar conosco. Bom, não está fácil o entendimento entre o PSB e a Rede Sustentabilidade sobre a questão do lançamento da candidatura Eduardo Campos já, como pretende o PSB, e também sobre as alianças nos estados, principalmente o estado de São Paulo, aqui está uma polêmica danada. O PPS está preocupado com essa falta de sintonia entre o PSB e a rede? Não, Maria Lídia, nós entendemos que isso é um processo natural, né? Não é fácil compor uma aliança nacional num país como o Brasil e, ao mesmo tempo, harmonizar essa aliança nacional com as alianças estaduais. As realidades nem sempre são parecidas. Tanto isso é verdade que o próprio PSB acaba de celebrar uma aliança em Pernambuco com o PSDB. No estado de Minas Gerais, estou citando esses dois estados porque são os estados que têm os candidatos a presidente. No estado de Minas Gerais já existe uma aliança anterior entre o PSB e o PSDB na prefeitura de Belo Horizonte. E tudo indica que nesses estados eles devem caminhar juntos agora na eleição estadual desse ano de 2014. Aqui em São Paulo, é natural que setores do PSB e mais especificamente agora da rede tenham a pretensão ou a ideia de que seria melhor ter uma candidatura própria. Pelo que eu tenho acompanhado, isso não é comungado pela maioria do próprio PSB. E o PPS, o que acha? Deve ter um candidato próprio ou deve apoiar Geraldo Alckmin como atualmente? Olha, o PPS aqui no estado de São Paulo já tem uma decisão de continuar apoiando o governo Geraldo Alckmin. Nós entendemos que é um governo que vem fazendo do estado avanços significativos. Nós temos citado permanentemente que o estado de São Paulo tem conseguido um crescimento econômico e um desenvolvimento que é invejável. O estado de São Paulo, há 10 anos atrás, tinha uma economia, um PIB do tamanho da Argentina. Hoje, nós temos um PIB que é 2 vezes ou até um pouco mais do que o PIB da Argentina. Bom, secretário, pelo que eu estou sentindo, o senhor já até quase que está fazendo campanha para o Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição. Mas então entra a indagação. Se o PPS já tem essa decisão de que quer esse apoio à candidatura Geraldo Alckmin, o que é que isso quer dizer se no PSB e Rede a decisão for por candidatura própria? PPS retira o apoio àquela aliança? A aliança nacional não vai ser decidida só por uma questão de São Paulo. São Paulo tem um peso importante, mas a aliança nacional ela é resultado de uma avaliação de um quadro nacional. E é isso que levou o PPS, no seu último encontro em dezembro, a tomar como indicativo o apoio à candidatura do Eduardo Campos. Aqui em São Paulo, nós entendemos que seria melhor e seria mais produtivo para a aliança nacional se tanto o PSB, a rede e nós do PPS pudéssemos caminhar junto com a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Mas o senhor está me dizendo o seguinte, que se eventualmente PSB e rede não fecharem, não apoiarem a candidatura de Geraldo Alckmin e lançarem candidato próprio, que o PPS retira esse apoio que foi decidido em dezembro? Não necessariamente, porque aí depende desse quadro nacional. Aqui em São Paulo... Em São Paulo? Em São Paulo, nós não caminharemos junto
com uma eventual candidatura do PSB. Quer dizer, vocês continuam apoiando Eduardo Campos, candidato à presidência, candidatura nacional, e em São Paulo, Geraldo Alckmin. Em São Paulo, Geraldo Alckmin. Como é que fica a cabeça do eleitor, hein? Vocês não têm essa preocupação que fica parecendo meio que negócio de ocasião, né? Não uma forma de pensamento junta no sentido de uma estratégia não apenas eleitoral, mas de governo. Como se pretende, num programa de governo, estabelecer uma estratégia, uma logística para objetivos comuns? Quando existe essa cisão, não pode confundir o eleitor? Eu acho que numa eleição nacional, junto com a eleição estadual, pode ocorrer um pouco isso. E a nossa tarefa é explicar bem isso, né? Então, o PPS tem mantido uma coerência na medida em que é oposição ao governo federal hoje e vai se manter nessa posição, né, no caso apoiando Eduardo Campos. E aqui em São Paulo, né, nós achamos também seria muito coerente porque tanto nós, PPS, como o PSB, hoje já fazemos parte do governo Geraldo Alckmin. Então, mesmo o PSB lançando uma eventual candidatura, né, dificilmente seria uma candidatura, né, de oposição ao governo, porque é um governo que fez parte. Né? E o PPS está unido em relação a esse apoio a Eduardo Campos e a Marina Silva, porque naquela decisão de dezembro foi quase que um racha, não foi fácil tomar a decisão. Agora, como é que está dentro do PPS? Existe uma satisfação com esse apoio? Houve uma maioria, né, significativa, não foi uma unanimidade, de apoio ao Eduardo Campos. Nós temos que trabalhar muito para harmonizar isso com todos os estados, porque as realidades são diferentes. O Espírito Santo, por exemplo, nós temos o prefeito da capital, o prefeito de Vitória, e ele apoia o governador do Espírito Santo, que é o Casagrande, que é do PSB. Então lá, essa aliança tem uma grande defesa. Em Minas, nós fazemos parte do governo do PSDB, sim, que vai ter candidato. E assim em outros estados. O PPS, eu acho que se construiu uma maioria e que teve apoio não só de São Paulo, mas da grande maioria dos estados para apoiar uma candidatura do Eduardo Campos. Até dentro de uma visão de que isso fortalece o campo da oposição, né? Porque o PSB, durante esse último período, fazia parte do governo federal, apoiou o governo federal. Certo. E para nós que queremos e achamos importante ter uma mudança no quadro federal, né, o apoio, né, do Eduardo Campos se manifestando cada vez mais na oposição é um processo importante para construir essa alternativa. Secretário, eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos, estaremos acompanhando. Muito obrigado. Voltaremos certamente a conversar. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.